Então hoje nós vamos ver a execução de estaca raiz. Então isso aqui é a típica foto de uma obra de execução de estaca raiz, onde vocês vê o equipamento de estaca raiz de um lado. Eita! O equipamento de estaca raiz de um lado e de outro. Aqui, ó, a gente pode observar 3 máquinas, cada máquina atuando num bloco, fazendo as estacas. E vocês veem que é um canteiro bem, assim, não é complicado, mas é bem cheio de nuances, porque, como havia dito o Gustavo ontem, uma obra de estaca raiz demanda uma quantidade de água incrível. Vocês estão vendo aqui que eu tenho reservatórios de água de 20 mil litros aqui em azul, ó, 3 reservatórios de água. E os reservatórios de água são justamente para abastecer a perfuração no revestimento, no que eu chamo de circulação. Vamos ver se vocês aprenderam ontem, porque se não estava todo mundo dormindo. A circulação da estaca raiz no Brasil, 99% dos equipamentos ele tem circulação direta ou circulação reversa? Acho que é direto. Direto, perfeitamente. O Gerson até discutiu isso na aula passada. Circulação direta. Então, o produto da perfuração para sair tem que ter muita água para diluir as rochas ou o solo e dar o retorno aqui para a perfuração. Por isso que tem que ter muita água, senão o material, quando a estaca raiz começa a ficar acima de 14 de média profundidade, só o compressor de ar comprimido não consegue ter poder de expulsar as partículas sólidas só com ar. Elas ficam tão sedimentadas, tão pesadas que elas ficam no fundo. Aí você precisa introduzir água para fazer uma lamazinha ou um material, uma mistura, para dar o golpe de ar e sair a sujeira da estaca raiz, perfeito? Então ontem a gente já viu a definição de estaca raiz, eu não vou voltar e não vou ficar lendo a tabelinha, nós já vimos. Então a estaca raiz, o conceito dela é essa aí, ó. Você está vendo num desenhozinho simples? Isso aí descreve basicamente o trecho aqui de cima é o trecho perfurado em solo, embaixo é o trecho em rocha. Então, novamente, eu sou muito conservador. Todos os projetos que eu faço, eu engasto a minha fundação na rocha quando é projeto de extrema responsabilidade. O que eu quero dizer isso? Um prédio de 30 andares, uma ponte ferroviária, uma ponte rodoviária, eu engasto a fundação num substrato de rocha de preferência, ou que tenha um SPT acima de 35 ou 40 golpes, que a gente aprendeu na sondagem, que é tido como impenetrável. Tá? Então é isso aqui, o revestimento passa no trecho de solo, e depois você entra com o martelo e fura a rocha, que desce a armação e concreta. Então essa é a estaca raiz. Aqui esse perfilzinho agora que está dando para visualizar melhor aqui, né? Que eu falei que ela atravessa solo. Ela consegue o desaforo de ser uma estaca que eu chamo de estaca Mercedes-Benz, que ela atravessa pneu velho, madeira, matacão e faz uma estaca íntegra até o substrato que eu quero, competente e rochoso, de SPT, impenetrável ou rocha, engastando essa estaca na rocha. Aqui o resultado da estaca raiz depois de escavado para fazer o bloco. E lembrando que depois que eu escavar para fazer o bloco, ainda vou ter que quebrar essa argamassa, deixar a ferragem aparecendo para incorporar a ferragem do bloco. Beleza? Essas estacas têm diâmetro de 400 milímetros. Aqui geralmente é um rascunho de um projeto de campo onde eu tenho as minhas estacas raízes. Então eu tenho um bloco com 6 estacas. E geralmente esse bloco ele pode ter estacas inclinadas ou estacas verticais. Vai depender muito dos esforços da obra de arte que eu estou fazendo, se tem momento ou não. Então isso aqui é a liberação formal das estacas a serem executadas no tocante à sua locação e cotas de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. Então, bem rápido, porque eu quero ser bem rápido e objetivo. A gente loca a estaca raiz com o piquete lá no asfalto, a gente rompe a parte de asfalto para facilitar o embocamento dessa sapata de vídeo. Aí eu tenho a sondagem onde eu já vou preparado para
o que eu vou fazer de fundação? Aqui, por exemplo, foi uma obra que eu executei nos primeiros viadutos da cidade de Manaus. Em Manaus, para quem já foi lá ou conhece a área, não sei se tem alguém da sala de aula que conhece Manaus. Se tiver, ou Amazonas, se pudesse manifestar, é até legal. Porque lá na cidade de Manaus, basicamente eu tenho um aterro onde é formada as rodovias, né? E abaixo do aterro eu tenho uma argila muito arenosa. E abaixo dessa argila muito arenosa, eu vou achar uma rocha proveniente do arenito, que está lá embaixo, a mais ou menos 28 a 33 metros de profundidade. Por isso que a gente brinca, apesar do Amazônia ser uma floresta muito densa, a partir do momento que você perde essa capa de solo aqui, que é muito fininha, de solo que existe lá, que é quase nada, você pode desertificar a Amazônia, ou seja, a própria selva pode realmente virar um deserto, como já está acontecendo em alguns pontos lá da região, justamente pela ação do homem tirar aquela capa vegetal de cima e não fazer mais nada. Então essa é a metodologia executiva, a gente coloca a perfuratriz e o revestimento que vai começar a perfurar o trecho em solo e confere a verticalidade do furo, né? O ângulo de inclinação de acordo com a característica da estaca. Se ela for vertical, é vertical. Se ela for inclinada, deixar na inclinação correta para fazer a estaca raiz. A gente centraliza o tubo de revestimento no piquete e começa a perfurar. Então a perfuração está aí, ó, bem visível, bem claro o que é a circulação direta. Eu entro aqui dentro do meu revestimento com a água pressurizada. Essa água com a sapata aqui embaixo, ela destorrou o solo. E o produto da destorroação do solo sai aqui nesse azulzinho pela água e se deposita lateralmente do lado da execução da estaca raiz, até chegar na rocha. Quando chega na rocha, eu tiro, eu engasto essa sapata aqui uns 10 centímetros na rocha, porque ela vai demorar a escavar a rocha, né? E depois eu vou entrar com o martelo de fundo para fazer isso aqui. Então, aqui está escrito assim, realizar a perfuração do solo por meio de perfuratriz rotativa ou rota percussiva, com a descida do tubo de revestimento, e caso o tubo de revestimento encontre dificuldade para o seu avanço, em razão da ocorrência de solos muito duros ou ainda plásticos, devem ser empregadas brocas de 3 asas, chamadas brocas tricônicas, ou tipo 3 asas, para execução de pré-furo, ou ainda para limpeza no interior desse revestimento. A circulação de água pelo interior do tubo, saindo para fora do mesmo, transportando o material, é chamada então de circulação direta de água. Circulação direta da água. Ela entra direto no revestimento e sai lateralmente pelo furo. A circulação de água direta, você vai encontrar então esse fenômeno. O revestimento entra e sai a água com o material que vai se depositando aqui do lado da perfuratriz. Como lá no caso de Manaus eu falei, você vê que o produto da perfuração é praticamente uma areia. Uma areia, tá vendo? Vai saindo da areia aqui. Aí a gente desce o tubo com auxílio da circulação de água ou até mesmo com ar comprimido, injetado no seu interior do tubo de revestimento através dessa haste aqui, dessa cabeça d'água que chama, até a profundidade prevista em projeto que você quer chegar na estaca raiz. Então essa é a circulação direta. Você vai revestir o furo e a água com a areia, tá vendo que sai lateralmente por esse orifício aqui, que dá algo em torno de 3 dedos ou 4, 5 centímetros, que naturalmente vai havendo o overbreak. Porque vai também tendo perda das paredes, porque se eu vou perfurando, quanto mais água, maior vai ficando o diâmetro da minha estaca. Por isso que a gente tem aquela tabela que eu mostrei para vocês, onde tem o revestimento, e o revestimento, geralmente, se eu tenho um revestimento de 410, a minha estaca com diâmetro nominal, ela acaba ficando com 450 milímetros, pelo excesso de calda de cimento e pelo excesso de pressão que vai formar a estaca raiz, inclusive comprimindo a injeção de concreto lateralmente na parede do furo, garantindo uma excelente aderência de atrito lateral da estaca raiz. E também uma resistência de ponta que nós vamos aprender aqui, o Decur Quaresma, que eu vou passar para vocês. E vai ser o único trabalho que eu vou dar hoje para vocês aprenderem a calcular uma estaca. Eu vou dar a parte teórica e vou dar um exercício simples para vocês brincarem de fazer a conta da estaca com uma sondagem que eu vou dar para vocês. Mas eu vou ensinar com muita calma para vocês realmente aprenderem e terem mais uma opção de serem profissionais e poderem, inclusive, dimensionarem uma estaca. Então, aqui é esse revestimento que está aqui, ó.
Hoje em dia existem máquinas modernas, mas nem todas aqui no Brasil ainda fazem isso. A gente tem que fazer a cravação da primeira seção e na sequência você pega o revestimento que está lá no chão, coloca aqui e parte para a segunda seção de perfuração. Você coloca o revestimento aqui e aplica ele na estaca raiz. Hoje em dia, é óbvio que com a modernização, ontem eu mostrei para vocês um monte de máquina moderna, já existem máquinas que fazem essa troca de revestimento mecanizadamente, inclusive com controle remoto. Mas no Brasil existem pouquíssimas máquinas desse tipo, é até difícil encontrar. Então, as que a gente encontra é ainda manual, onde você tem que pegar o revestimento através do que a gente chama de guindaste auxiliar e aplicar no furo. Então é isso aí que acontece, a manobra para posicionamento do revestimento. Você entubou um revestimento, você tem as morsas aqui, a morsa superior e a morsa inferior. A morsa inferior segura e a superior ela roda para poder quebrar essa rosca que tem aqui. Quando eu vou levantar o revestimento, eu boto um protetor de rosca aqui, porque se eu estragar a rosca, eu não consigo acoplar um revestimento mais no outro e a rosca tem que ir para a torneiraria para ser usinada e ser refeita. Então aqui a foto mostra o posicionamento do estropo, que é o cabo de aço acoplado ao guindaste auxiliar da perfuratriz VIRT no momento de içar. O prolongamento do revestimento de 14 polegadas na parte de baixo é amarrado uma corda para servir de guia e colocar o tubo de revestimento metálico pesado na posição horizontal para vertical. Na parte inferior é colocado um anel protetor de rosca de revestimento do tipo macho e fêmea, apenas para evitar que possíveis grandes impactos danifiquem ou amassem a mesma, empenando a mesma. Então aqui ele está prolongando o revestimento para a continuidade da execução da estaca raiz escavada no trecho em solo. E o detalhe da manobra para a colocação do revestimento aqui, ó, ele está tirando a rosca de proteção para comprar o macho na fêmea do revestimento. Então, observe o anel protetor onde o trabalhador está segurando. Em seguida, é retirado o anel de proteção para seu acoplamento rosqueado. Então, está aqui, ó, ele vem aqui e coloca a segunda seção do revestimento. A morsa superior trava o novo revestimento e em seguida o cabeçote do rotor, que é isso aqui, ó, ele encaixa o cabeçote no novo revestimento e ele passa a sustentar esse novo revestimento com o próprio equipamento de perfuração, que nesse caso é uma VIRT. Mecanicamente conclui o encaixe entre os revestimentos, fazendo o cabeçote de novo girar. Então ele acoplou, ele gira, ele vai continuar a perfuração. Então você pode notar aí, agora no caso, a importância da limpeza do material escavado. Continuamos a furar o terreno e repetimos o processo de prolongamento dos revestimentos chamado de manobra, tantas vezes quanto for necessário até atravessarmos o trecho argilo arenoso e atingirmos o trecho em rocha. Observamos na foto, ao lado, o término da cravação de mais uma seção de revestimento. Devemos promover essa limpeza desse material. Olha que interessante, Gerson, como o Manaus, o solo de Manaus é totalmente arenoso. Você está percebendo isso? Impressionante, não, Vericlio? Você fura aqui e sai areia. Então, quer dizer, e essa areia, ela tem uma camada que realmente varia de 20 até 30, 40 metros, dependendo da região lá da cidade de Manaus, onde você vai conseguir uma fundação a 20, 25 metros de profundidade num terreno firme. Então lá tem muitos viadutos hoje. Esse foi o primeiro viaduto que saiu na cidade de Manaus, que foi na Constantino Nery com a Djalma Flores. E hoje já tem vários viadutos e várias passagens inferiores que foram feitas também com esse processo de pré-contenção com estacas raízes. A gente tem que limpar esse material purgado da perfuração para evitar o acúmulo do mesmo no local da estaca, pois este material dificulta a saída de água que serve como transporte do material escavado. Aí o que acontece? Quando eu passo o trecho em solo, que é esse trecho aqui, a abóbora, e chego na rocha aqui, que eu estou desenhando esse verde musgo aqui, eu engaço aqui os meus 10 centímetros com a minha sapata de vidia da rocha, e antes de descer o martelo por dentro do revestimento para furar a rocha,
deve ser feita a proteção da rosca também, né, de 14 polegadas, lá de cima, para não deixar o martelo bater na rosca e empenar a rosca e você perder o seu revestimento e não ter o impacto da batida, amassando essa rosca. Então aqui você já vê que a gente descendo o tubo com o auxílio da circulação de água, você vê que sai a água e na hora que a gente chega lá no final da rocha, a gente para. Aqui a gente de novo vendo o material saindo pela circulação, né, da estaca raiz. E geralmente, para você não ter uma perda de material muito grande e dar um excesso de diâmetro na estaca, a gente faz até um embuchamento aqui com saco de cimento, com espuma, justamente para não deixar perder muito material e a estaca ficar com um diâmetro muito maior do que o previsto. Se bem que é melhor ficar com um diâmetro maior do que com um diâmetro menor, é o que a gente falou, porque a estaca tem a garantia da qualidade no diâmetro que ela vai estar. A vedação pode ser feita. Aqui, ó, tá vendo? A vedação aqui não tá dando para ver muito bem a foto, mas aqui o furo tá vedado, justamente para evitar da água trazer muito material de lá também e impregnar isso na hora que você praticamente chega na região de transição entre o solo e a rocha, para a gente garantir essa vedação para poder, depois que perfurar a rocha, você começar a fazer a sua argamassagem da sua estaca raiz. Aí, para mim descer o martelo, eu tenho que começar a transportar as minhas hastes que vão descer esse martelo. Então, quando a perfuração realmente atingir ou o matacão, ou já chegar na rocha, que eu preciso fazer a pinagem final da estaca, a gente usa essa sapata com coroa diamantada acoplada nesse barrilete amostrador, que é o revestimento interno da composição de tubos, de maneira a retirar o testemunho da rocha, lá naquele trecho, que é um procedimento bem parecido como se fosse uma sondagem rotativa. As hastes, assim como os revestimentos, possuem comprimentos que variam de 2 a 5 metros, para permitir uma manobra mais eficiente das hastes com a própria perfuratriz, inclusive com as hastes de descida do martelo de fundo. E a maneira que a gente faz o transporte das hastes, geralmente é com auxílio de barras de ferro, para distribuir a carga e não dar esforço excessivo para o trabalhador e garantir o conforto da segurança do trabalho para os nossos trabalhadores. Então, nesse instante que a revestimento já chegou lá embaixo na rocha, agora eu tenho que furar a rocha para fazer minha pinagem com 3, 4 metros. Então, eu pego o meu martelo, que fica suspenso conforme a fotografia da esquerda aí, e em seguida o martelo é abaixado e são colocados o que a gente chama de gravatas, nesses orifícios que aqui estão, justamente para você poder ir descendo a haste e também não deixar o martelo cair lá no fundo do furo. Isso é outra coisa que a gente pode achar que não acontece, mas acontece. Vamos supor, eu estou com o revestimento 20 metros cravado aqui, e de repente na hora que eu vou descer o martelo, por um descuido qualquer, que ele não está travado aqui em cima do revestimento, se o martelo cai lá embaixo, depois me dá uma mão de obra para pescar esse martelo. E só para vocês terem ideia, alguém tem noção de quanto custa um martelo desse de perfuração? Aí na nossa turma? Alguém pode avaliar ou pelo menos chutar quanto que vocês acham que custa um martelo desses? Em torno de 300 mil ou um pouco mais? Oh, quem me deu 300 mil a gente não faria a obra, né? Mais ou menos 40 mil reais. Não, só o martelo é mais ou menos na faixa, ele varia de preço, dependendo do diâmetro do martelo, geralmente de 20 a 60 mil reais, e tem martelos que podem custar até 110 mil reais, dependendo do tipo de martelo, da técnica utilizada no martelo para perfurar com mais violência e mais impacto, mais empenho e mais velocidade, né? São os martelos supersônicos e algo desse tipo. Então, antes de baixar o martelo no furo, a gente tem que ter realmente o cuidado de testar se o martelo está batendo, porque isso aqui é o bit do martelo. Esse negócio sai para fora e volta. Isso chama percussão. Isso aqui vai, desce e percute. E além de tudo, isso aqui também roda. Então ele é rotação com percussão. Por isso chama perfuração rotopercussiva.
Ela roda e bate, roda e bate. Pá, 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 pá. Dá até um sambinha. Na hora que você vai ouvir o barulho do furo, é pá, 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 pá. Ele roda e bate, roda e vai pulverizando aquela rocha em partículas finas, e quando você injeta água, sai pela circulação direta. Opa! Então aqui, ó, antes de descer o martelo lá embaixo, porque geralmente a gente desce uma composição de 20 metros, 30 metros, e de repente na hora que vai bater o martelo, que você liga o ar comprimido, o que acontece com o martelo? Ele simplesmente não funciona. Então antes, porque ele está entupido, ele entope essas ferramentas, então tem que ter um cuidado muito grande de lubrificar, de preservar, de manter a ferramenta. Então essa manobra de descida do martelo de fundo, na maioria que eu digo ainda, na maioria das empresas é feito desta forma, porque é o que eu falei, hoje em dia com a mecanização, facilitou muito essa manobra. Mas geralmente eles fazem assim, então, ó, o martelo entra aqui dentro do revestimento, aí você trava com a chave da gravata nessa parte aqui que está aqui, que estou mostrando no mouse, aí eu ponho a cabeça, essa cabeça de rodar aqui, que é chamada cabeça d'água, que ela pega tanto o revestimento quanto a haste do martelo, aí eu tiro o martelo, que nem está aqui mostrando a foto aqui, e bato ele aqui no chão para ver se ele está percutindo e rotacionando. Então, quando eu desço o martelo e começo a furar a minha rocha, o que acontece? Como eu expliquei, eu já pulverizei todo o material da rocha, e depois, para me limpar esse material, ele sai por circulação direta. Eu tenho que pegar e encher o furo d'água e dou o ar comprimido, um compressor com 950 PCM, com pressão de 10 a 15 bar. Eu abro esse ar todinho do pulmão e cuspe essa água para fora com as pedrinhas, partículas de material. E fica essa foto bonita aí desse, como é que é? Chafarisco aí, esse Geiger aí saindo para fora, que ele justamente começa a sair com a água marrom até a água ficar cristalina e branquinha, o furo tá limpo e eu prossigo a minha perfuração. Então é isso que acontece aqui, ó. Aquela foto que vocês estão vendo aqui, ela acontece aqui do lado aqui, ó. A gente executa a limpeza interna do tubo utilizando para tal a composição de lavagem, descendo até a cota inferior da estaca, lá no furo onde eu furei na rocha. A gente injeta o ar comprimido com alta pressão, que ajuda a limpar os sedimentos retidos mais pesados lá no fundo do furo. A partícula de rocha que podem ficar retidos no fundo da perfuração. Alguém lembra quando o professor de Cranberg-Baria falou que ele dava, $5.000 para quem inventasse uma ferramenta para limpar o fundo do furo? Vocês lembram da brincadeira que ele fez? Lembro. Eu mandei para ele isso, que eu vou mostrar aqui que quando as estacas raízes ficam com alta profundidade, ou seja, mais de 30 metros, realmente nem a pressão de ar é suficiente para limpar o sedimento que fica retido no fundo do furo. Aí você tem que criar uma ferramenta especial que nós criamos há 30 anos atrás para aspirar esse material sedimentado do fundo do furo, para você garantir a descida da gaiola de aço para não ter problema de recalque diferencial depois, durante a obra pronta. Porque se a armação, que nem ontem o nosso colega na estaca escavada comentou também, se ele não limpa a areia que fica no fundo da ponta da estaca, no meio da lama bentonítica, no futuro, quando a obra estiver em carga, a própria peso da coluna da fundação pode recalcar aquele trecho da areia, adensando e acomodando o terreno. Esse recalque pode representar de cerca de 2 milímetros até 15, 20 centímetros. E isso pode ser altamente prejudicial para a estrutura, gerando trincas ou até derrubando a estrutura. Ou então gerando aquelas trincas que eu dei no início da aula, da sondagem, que acabam trincando toda a edificação. Beleza? Então, novamente, aqui a continuação da perfuração com martelo de fundo, intercalado com a injeção de ar comprimido, e onde é introduzido cada vez mais água para a limpeza do material, seja pela haste interior ou seja diretamente pelo revestimento, para poder limpar esse marrom, que é o sedimento do arenito, até a água ficar branca, para a gente ter certeza que o fundo do furo, durante aquele trecho escavado de
de 4 metros de rocha, ficou limpo. Então é isso aqui que por isso que é importante ter a sondagem. Então eu já sabia que a minha sondagem eu tinha lá o aterro compactado, uma camada de argila dura com areia que proveio do sedimento do passado e mais uma camada espessa de quase 30 metros de areia. Onde eu vou achar a minha rocha de origem arenítica, lá no fundo desses 30, vamos dizer, 36 metros, eu vou ter mais 3 metros de rocha arenítica. Então, a injeção de ar comprimido promove uma sucção no tubo, fazendo com que a água misturada saia de volta. A gente utiliza o ar comprimido nesse trecho para limpar, a água é colocada diretamente no revestimento para limpar o furo, para sair essa água. E, alternativamente, podem ser utilizados martelos pneumáticos ou hidráulicos, sendo que todos os martelos perfuram por sistema rotopercussivo e trabalham no interior do tubo de revestimento. Sempre a perfuração deve prosseguir até a cota de fundo prevista em projeto. Então, continuando aquela história repetida até chegar na cota final da escavação da rocha, limpando o furo, né? E aqui é o pulo do gato que eu brinco com o professor de CRAN, que a gente criou isso há 30 anos atrás, fazendo essa ferramenta. Olha aqui, essa ferramenta é um tubo, tipo um tubo de haste metálica, né? Com uma luva aqui ligada, acoplada ao mangote, onde esse mangote aqui de 8 polegadas, ele vai funcionar como um aspirador de pó do sedimento, onde vai jogar a partícula lá para cima. Agora, como é que eu tiro essa partícula? Ela é sugada aqui embaixo, encostado lá na areia, lá no bolsão de sedimento. Aqui eu faço um rasgo aqui em cima, e aqui nessa mangueira fina aqui, de uma mangueira de mais ou menos 1 polegada, 1,5 polegadas, eu jogo ar comprimido, fazendo um caninho virado para cima, onde eu gero um fluxo de ar puxando a água para cima. Então eu criei o que eu chamo de airlift, desarenação de sedimentos finos no fundo do furo, utilizada para estacas raízes de grandes profundidades. Profundidade, gente, acima de 40 metros. Não se tornem fiscais chatos para as pessoas que fazem estaca raiz. Isso só procede realmente se constatar que ficou sedimento no fundo do furo, que você vai lá e fala como o colega falou, ou você mede com a corrente, ou mede com uma trena metálica com uma pedra no fundo, e se você perceber que mesmo depois, se você tem lá 40 metros de ar, se você furou 40 metros e joga a tua trena, tá dando 39 metros, obviamente que o metro foi sedimento. Você tem que limpar esse metro de sedimento. Só para deixar claro para vocês como vocês devem ser como engenheiros responsáveis, sem serem chatos. Então, após o término da escavação, a perfuração rotopercussiva em rocha, com a utilização do martelo de fundo e circulação direta de água, é feita a limpeza do furo, escavado em rocha com a utilização do sistema de airlift, do material escavado que fica sedimentado no fundo do furo da estaca que não foi totalmente eliminado pela simples injeção de ar comprimido. Esse aqui, então, é o segredo do bolo lá do professor de CRAN, $5.000, que ele disse que vai dar para a gente aí, brincadeira à parte. É o sistema do airlift. Essa ferramenta que está aqui é essa que está aqui no fundo do sedimento, onde aqui é a saída do material que sai no mangote grande, no mangote aqui de 8 polegadas. Eu injeto ar comprimido nessa mangueira fina aqui. Aqui ó, a posição da mão é para estrangular o mangote, mas na verdade a gente pode colocar também um registro, onde você abre e fecha o registro. Aí você abre o registro, o ar comprimido passa, funciona como aspirador, você fica punhetando essa ferramenta aqui nesse sedimento, ela vai jogando o material com resíduos da escavação para fora do furo. E aqui você tem que ter um outro mangote sempre alagando toda a perfuração, porque quem faz esse transporte do sedimento para fora é a água misturada com o sedimento. Então você alaga a sua estaca, você faz o airlift do sedimento até que aqui a água começa a sair marrom, e quando a água estiver saindo limpinha, que prova que o sedimento foi limpo. Gostaram dessa, turma? Isso aí é um pulo do gato, hein? Então, olha que interessante aqui, ó. Aqui o cara tá limpando, sedimentando, tá vendo que a água que lá debaixo do sedimento sai bem suja.
Nessa foto aqui, onde eu estou mostrando, a gente vê o funcionário lá com toda a segurança do trabalho, com toda a tranquilidade vivendo a vida, sentadinho em cima do mangote, esperando a água de tom amarronzado ficar claro, pois essa é a garantia e a minha segurança que o furo foi limpo. Que daí eu vou pegar essa minha estaquinha que está armada aqui do lado, com 40 metros, e vou enfiar aqui dentro e ela vai descer 40 metros. Ela não vai ficar com o metro para fora de armação, porque se ficar com o metro para fora de armação, é aquela história. Nós, engenheiros, não somos bobos. Se eu fiz um furo de 40 e eu vou enfiar uma estaca de 40, é aquela história. Eu tenho que enfiar 40 metros para a cota de arrasamento para baixo. Se ficar 1 metro para fora, 2 metros para fora, é óbvio que o furo fechou. Beleza, turma? Então aqui, para ser mais claro ainda, para entender o funcionamento do Airlift, olha aqui, ó, como é que funciona aqui, ó. O mangote de retorno da sujeira. Aqui, ó, o mangote com a entrada do ar comprimido aqui, ó, para fazer a sucção aqui no tubo de revestimento. E aqui, esse aqui é o mangote com a entrada de água para manter todo o furo alagado. Esse aqui é o desenho da esquerda mostrando como a gente fez lá no campo. Isso aí em 1994. Isso é um refino, é uma garantia a mais, de uma preocupação de qualidade na execução de um serviço de estaca raiz para estacas acima de quantos metros que eu falei, gente? 40 metros. Porque se vocês forem exigir o coitadinho do seu empreiteiro para pegar a estaca de 10 metros, 8 metros, 12 metros, 20 metros fazer isso, vocês vão exigir uma coisa sem nenhuma necessidade, com um custo bem mais alto, porque isso custa dinheiro. Você lembra que o professor de CRAN falou, quem inventar isso aí me passa aí que eu vou economizar uma fortuna nas obras, por causa da responsabilidade da garantia da qualidade do produto final entregue ao cliente? É isso aqui. E essa estaca, e isso aqui eu não gosto de falar não, isso também vale para estaca escavada. Se você quiser, você pode usar isso para desarenar o fundo da estaca escavada. Você faz essa ferramenta, joga lá no fundo da estaca escavada e tira o material que desbarrancou das paredes e caiu, enquanto a lama betonítica garante a estabilidade do furo. Então, geralmente, outro problema sério em estacas, que eu tenho certeza que todos vocês vão enfrentar, porque até hoje eu enfrento isso diariamente na minha vida, todo projeto que vocês pegarem de estaca raiz com a gaiola nunca vai entrar dentro da furação. Porque quem faz o projeto, eles fazem um projeto com um diâmetro, mas na hora de fazer a estaca raiz, eles não sabem aquela tabela de diâmetro que eu passei para vocês aqui. Ninguém que é projetista tem o conhecimento dessa tabela aqui, ó. Essa tabela que garante os diâmetros nominais de revestimento. Então, o cuidado que vocês devem ter é que o diâmetro da gaiola de aço tem que passar no revestimento interno que está aqui, ó, tá vendo? Onde está o mouse? Então, se eu estou numa estaca, por exemplo, de 400, eu vou ter revestimentos que vão variar de 289 milímetros para 303 milímetros. Então, se eu tiver uma armação, por exemplo, de 350 milímetros, 350 milímetros cabe dentro de 303 milímetros, gente? Então, isso acontece todo dia, toda hora, até hoje. Me dá raiva. Os projetistas mais novos erram isso toda hora. E aí, o que acontece? O cliente contrata com 350 milímetros a armação e ele quer que você enfie 350 em 303. Aí, meu amigo, perder o senso crítico e o bom senso. Aí é por isso que vale a pena a gente ter esse conhecimento da escola e estudar o básico aqui para saber conversar que não tem como um diâmetro maior entrar num diâmetro menor. Não tem como. Entendeu? Isso aqui não é elástico, é rígido. O revestimento é metálico. Então você tem que sempre que adequar a sua gaiola, reduzindo o diâmetro pelo menos com 2,5 centímetros de cada lado menor para você passar com folga a sua gaiola de aço dentro do revestimento. Pasme, gente, isso acontece todo dia, toda hora. Até hoje eu enfrento esse problema na minha vida profissional. E outra, não fiquem nervosos
Quando você vai colocar uma armação de tão profunda dentro de um orifício que não é tão grande, você tem que fechar a ponta da estaca e não colocar ela com a ponta aberta, porque se você colocar com a ponta aberta, 40 metros, ela não vai descer, ela vai agarrar. Seja por atrito lateral ou alguma ranhura, ela vai agarrar. Então, o correto é você fechar a ponta e explicar isso para o projetista, que ele já vai fazer o próximo dimensionamento da estaca dele, considerando que a ponta vai ficar um pouco menor, porque não vai dar tanto problema no cálculo estrutural da estaca calculada pela engenharia civil, pela parte de cálculo estrutural. Não vai dar diferença, basicamente, muito pouca ou quase nenhuma. Ainda mais que vocês sabem que o fator de segurança para cálculo de estacas no Brasil é de 2 para cima. Então vai dar pouca diferença. Então eu faço essa observação aqui. Notem que em caso de gaiolas com mais de 12 metros, são divididos em várias gaiolas, descendo primeiro uma gaiola de cada vez. A ponta delas é menor para encaixe da armadura seguinte. Montar a armadura da estaca em forma de gaiola com estribos helicoidais, prevendo-se a armadura longitudinal com aço CA50, podendo os estribos de aço CA50 ou tubo metálico schedule, que pode ser aplicado também, obedecendo o projeto. Alguém perguntou aí, que eu não estou vendo, só viu o barulhinho? Opa, professor, sou eu, bom dia. Quem está falando? Oi, Ciron. Perguntar, no esquema que você mostrou, você trabalha com martelo de fundo, aparentemente você tem uma perda de diâmetro, né, na estaca. Isso. Verdade, isso é a pura realidade, viu, Ciron? Isso é a pura realidade. Qual seria mais ou menos o diâmetro de um martelo de fundo em comparação com a estaca? Isso é normal? Teria que ter... Ô, Ciro, isso é absolutamente normal. Só não é normal quem não quer acreditar que isso é normal ou quem engana os outros.